Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre o vulcão lá nas Ilhas Canárias que está dando alguns sinais, né, que poderia acontecer uma erupção, né? Isso pelo menos é o que foi ventilado, né? Mas então eu vou falar sobre esse vulcão e se realmente, né, essas evidências, né, que pode acontecer uma nova erupção por agora, né, se é uma realidade ou não, né? Então, vamos lá, se você gosta desse tipo de vídeo, já larga o dedo no like e se inscreva no canal. Bom, primeiro eu quero dar um adendo, né, que não é esse vulcão, né, o Tajo Gate. O Tajo Gate, né, fica na ilha La Palma, né? La Palma, opa, vocês se lembram, né, do vulcão que ficava lá na ilha La Palma, né, que tá lá, que gerou muito transtorno, né? Somente na minha vida, né, com as pessoas falando que ia ter tsunami e tal. Então, esse daqui, tá? É o nosso querido Cumbre Vieja, né? Que agora se chama Tajogate, né? Então, o Cumbre Vieja virou Tajogate, tá? Então, tá aqui, ó, né? É o nosso querido Cumbre Vieja, né? Tá aqui, ó, as fotos, né, da erupção dele, aquela lava escorrendo, né? Chegando aqui no oceano e tal. Então, esse daqui, o Tajogate, né? É o Cumbre Vieja, né? Com suas várias bocas e tal. E lembrando, né, que um vulcão, ele não, a grande maioria não tem só uma saída, né, só uma boca, vamos chamar assim, tá? Não tem só uma saída, normalmente tem várias. Bom, então, mas o vulcão em questão não é nem na ilha, tá, de La Palma. Esse vulcão é na ilha de Tenerife, que é o Teide, tá? O Teide, ele é um vulcão, tá? Onde que tem a sua magnitude um pouco diferente do Cumbre Vieja e até mesmo a sua formação, o seu tipo de vulcão diferente, tá, do que foi o Tajogate, agora ex-Cumbre Vieja. Até porque, tá, esse vulcão ele já começa sendo um estratovulcão. O estratovulcão é aquele que tem aquele bico, né, bem lá alto, tal. E ele, né, fica na ilha de Tenerife, né, nas Ilhas Canárias, e ele é o ponto mais alto da Espanha, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Se medido a partir do fundo do oceano, ele tem 7.500 metros, tá? E ele faz o Teide, né? Essa altura dele, ele faz o Teide, o vulcão, né? O terceiro vulcão mais alto do mundo, tá? Então, ele, se medir a partir da base, né, do nível do mar, ele tem 3.715 metros de altitude, né? Ele fica sendo o ponto mais alto da Espanha, né? Já que as Ilhas Canárias fazem parte da Espanha, apesar, né, de estar lá na costa a costa africana. Só que o Teide, ele é um vulcão assim novinho, né? Novinho, porque ele foi formado lá em aproximadamente 1.700 anos. E é devido a essa atividade, né, que formou, ele se formou a partir de um deslizamento de terra catastrófico de um antigo vulcão lá nas Ilhas Canárias, né? Então ele é resultado, né, de um vulcão que é, né, muito mais antigo do que ele. Então, 170 mil anos, ele é novinho, tá? Ele é um vulcãozinho, né, bebê, adolescente, no máximo. Bom, agora acontece que alguns respiradores entraram em erupção, né, do vulcão Teide, como foi o último em El Chinheiro. Se eu pronunciei errado, me desculpa. Mas que aconteceu em 1909, tá? Onde que realmente foi o Teide, né, ele é um vulcão, né? Ele foi, né, essa de 1909 foi realmente um desastre, né, que aconteceu, até pelo tipo de erupção que aconteceu e várias outras, né? Acontece que existem vários parques nacionais ali, principalmente o Parque Nacional do Teide e outras coisas mais. Bom, mas vamos saber, né, dando-se a pançã aí de história, né, do próprio vulcão, vamos saber um pouco, né, sobre o que aconteceu, né, o que pode acontecer. No caso, né, a primeira atividade registrada foi em 1492 mesmo, tá? Foi que se tem, normalmente se tem
uma, não tem uma certeza se foi uma erupção, mas tem lá nos registros, tá? Onde que realmente na época das grandes navegações, tal, em 1492 foi uma das, né, que estavam lá, né, na chamada Boca Caranguejo, né? Que entrou em erupção. 1707, 6 também teve, 1909, 1800 e tal, 1798 e por aí vai. Né? Que, ainda mais 1798, né, essa foi uma atividade histórica associada, né, aos estratovulcões tanto do Teide e o Pico Viejo, que são um do ladinho do outro. A gente não sabe se são dois vulcões no mesmo lugar, ou se é um vulcão interligado ao outro, que são dois vulcões interligados, tal. Isso aí a gente não tem como saber ainda. Mas sabe que já aconteceu isso dos dois entrarem em erupção ao mesmo tempo. Agora, por que a gente acha que pôde acontecer essa possível entrada em erupção? Porque no dia 12, tá? Ou seja, ontem, no dia que eu estava fazendo esse vídeo, tivemos, né, aqui, ó, 12/7, né, 12 de julho, aqui na foto. Isso aqui é do Involcan, tá, no Instituto Vulcanológico das Canárias. Acontece que aqui, ó, esse gráfico aqui mostra um enxame de terremotos. O enxame de terremotos, ou seja, são vários terremotos em curto espaço de tempo. No caso aí do Teide foram 630 terremotos, mas nenhum deles maior do que 3, tá? Nenhum deles maior do que 3 na escala Richter. Foram terremotos bastante fracos que aconteceu. Mas mesmo assim, né, um 630 num curto espaço de tempo, esse enxame de terremoto, ele pode, né, até se preocupar um pouco pela natureza de ser um dos alertas, tá, da possível erupção. Até porque esses terremotos, né, foram todos eles, a sua grande maioria, concentrado em cima, né, aqui onde eu estou passando, é justamente o mouse, tá, eles foram em cima bem da abertura lá do Teide mesmo, né? Da boca, vamos chamar assim, da boca do vulcão Teide, tá? E pode ser um dos primeiros, né, prenúncios de uma possível entrada em erupção. Pode ser uma das evidências, tá? Então, o Instituto Vulcanológico das Canoas, das Canárias, eles chegaram e falaram, não, vamos verificar, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui está o Tejo, né, que é o pico mais alto, e daqui está o chamado pico, ca, pico Cabras, né? Pico Cabras, exatamente. Então, né, um fica um estratovulcão um pouco mais alto, outro um pouco mais baixo. Tá? Tem uma distância, tem um local onde mostra evidências de lavas que escorreu, tá? Ou seja, uma atividade efusiva também forte. Mas, infelizmente, esse vulcão não é só isso. Então aqui a hipótese da estrutura interna, né, que aconteceu saiu no artigo de 2020, onde o Teide, né, seria esse maior aqui, tá? Esse maior aqui estaria ligado a uma câmara, né, aproximadamente mais abaixo, então estaria entre 10 e 12 quilômetros de profundidade, e o outro, né, o Pico Cabra, estaria um pouquinho mais aqui acima, só que a gente não sabe se as duas teriam né, essa ligação. Então, a câmara magmática dos dois, tá, poderia, né, ter essa ligação ou não, não sabemos. Tá? Então acontece que esse tipo de vulcão, ele não é igual ao que aconteceu lá no Cumbre Vieja, tá? No antigo Cumbre Vieja, né? Ainda vou chamar ele assim durante um bom tempo que me acostumei. Então, o que ele pode nos trazer? Porque não é o mesmo tipo de vulcão, tá? Vou até deixar aqui a foto do vulcão enquanto eu faço a explicação. Então, alguns estudos mostram que esse vulcão, até mesmo para futuras potenciais erupções, ele pode incluir, tá, fluxos piroclásticos. O fluxos piroclásticos é aquela, né, aquela quantidade de cinzas, né, misturado com lava, cinzas que viajam aproximadamente 100 quilômetros por hora e, né, troço muito denso e quente também. E esse fluxo piroclástico é muito
muito perigoso para quem está nas proximidades do vulcão. Não só se você estiver muito perto, é um fluxo muito quente que vai dar problema. E se você estiver muito longe, pode ter problemas respiratórios. Tá? Então, e dependendo da quantidade de fluxo piroclástico, se ele atingir lá a estratosfera, pode fazer, né, acontecer aquelas mudanças, né, no clima. Então, o fluxo piroclástico, ou seja, aquelas cinzas dos vulcões, né, quando vai muito alto, se for uma erupção pliniana, então, que pode chegar a passar de 50 quilômetros de altitude, tá? Então pode realmente atingir a estratosfera e até chegar à mesosfera. Aí vai depender da força do vulcão. Só que acontece que esse vulcão, alguns estudos mostraram que ele pode ter um fluxo piroclástico parecido como foi o do Vesúvio, tá? Que acabou com Pompeia, ali que também era do ladinho, né, no pé do vulcão, e com Etna também, tá? Só que acontece que já tivemos, né, pesquisas anteriores, como em 2003, que mostraram um aumento de atividade sísmica, né, na fenda, tá, do flanco nordeste desse vulcão. Só que nenhuma atividade eruptiva ocorreu, tá? E possivelmente, né, acontece que existe uma quantidade de material líquido, no caso, que foi colocado dentro desse edifício vulcânico, que ainda tem um volume aproximado de 10 elevado a 11 metros cúbicos. Ou seja, 10 elevado a 11 metros cúbicos. E isso pode ver o edifício vulcânico, né? Ou seja, toda aquela parte toda que pode estar ali, ou então até mesmo enchendo a câmara vulcânica. Isso daí pode indicar que pode ser um aumento, né, do magma no edifício vulcânico. Mas nem sempre isso, tá? Ele é um precursor de uma erupção, assim, de uma hora para outra. Pode levar muito tempo ainda desse magma enchendo, mesmo com esses enxames, já que o próprio enxame, né, que aconteceu agora foi aproximadamente 12 a 15 quilômetros, né? Então bate mais ou menos com a estimativa da câmara vulcânica da entrada, né, de magma, daquela movimentação, como eu expliquei, né, durante o Cumbre Vieja. Agora, o Teide também ele é considerado uma estrutura assim um pouco instável, tá? Onde o flanco norte ele tem uma protuberância um pouco distinta do cume, né, do vulcão como em si, e acontece que existe, né, alguma série de pequenas, vamos falar assim, aberturas que pouco ativas, né, umas fumarolas, né, que emitem bastante dióxido de enxofre e outros gases, tá? Incluindo até sulfeto de hidrogênio. E outra avaliação aconteceu também em 2006 desse vulcão, que foi até publicada, tal, que falou que nos últimos 30 mil anos, as erupções que ocorreram a uma taxa de aproximadamente 4 a 6 por milênio. Tá? 4 a 6 por milênio. Ou seja, já foram identificados aproximadamente 5 ou 6, tá, nos últimos anos. Só que eu não gosto muito dessa estatística de 4 a 6 por milênio, não, que isso é uma estimativa assim bem, sabe, não tem como a gente cravar. Mas acontece que o Teide, ele pode, assim, a próxima erupção dele pode ser sim violenta. Pode ser sim pela característica desse vulcão, tá? Mas uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Esse vulcão, tendo uma característica violenta na sua erupção, tá? Em nenhuma delas anteriores, tá? Em nenhuma das erupções anteriores mostrou que tivemos uma erupção forte o suficiente ou então uma erupção que causasse tsunami. Então, nem adianta tentar começar com essa baboseira, tá? Até porque a erupção mais forte que foi registrada foi um índice de explosividade 5, tá? E não foi suficiente para gerar um tsunami, ainda mais um índice de explosividade 5, tá? Que não foi nem dos 5 das piores. Acontece que o Teide, ele provavelmente, tá, ele terá essa erupção um pouco mais violenta e que os estudos eles apontam algo parecido com a do Vesúvio e a do Etna, né, nos seus estertores lá, seus picos, né, mais fortes.
Então, quem é que correria um risco, tá, para uma erupção futura desse vulcão? Futura quando? Não sabemos, tá? Não sabemos. Nós sabemos que não vai ser hoje nem amanhã, tá? Agora, agora quando no futuro, se vai ser daqui a 100 anos, se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 15 anos, não tem como saber. O que nós sabemos é que habitantes da ilha, principalmente do norte da ilha, nas proximidades do vulcão, podem ter problemas, tá? Isso aí a gente sabe. Então, o local mais seguro na ilha de Tenerife, aonde fica esse vulcão, seria mais ao sul da ilha. Agora, no caso de uma erupção subpliniana, tá, onde algumas pessoas falam que pode acontecer, a subpliniana ela pode mandar cinzas vulcânicas a 30 quilômetros na atmosfera. 30 quilômetros da atmosfera você pega a estratosfera, tá? Então, dependendo da quantidade, que esse índice de explosividade ele mede muito também a quantidade de cinzas que é jogado na atmosfera. Então, se for uma erupção vez 5, né, que é o índice de explosividade 5, onde jogasse muita a cinza a partir de 30 quilômetros da atmosfera, ele estaria na estratosfera. E ela começaria a se propagar, né, no caso, na advecção, em linha, né, assim, mais né, um plano, né, na atmosfera, começaria a se espalhar, tá? Pelo tipo de circulação da estratosfera, até mesmo uma circulação mais lenta, que faz com que essa questão, né, demore muito tempo. Então, por isso que várias vezes a cinza, né, do vulcão dá a volta no globo mais de uma vez, porque a circulação da estratosfera é lenta, então ela demora a cair, tá? Quem chega lá vai ficar durante um tempo. Então, nessa situação, nós podemos ter algum tipo de alteração climática para aumentando o albedo planetário, e se isso acontecer, pode ajudar a derrubar um pouco a temperatura média global, tá? Mas nada de entrar em outra era glacial por causa disso, certo? Então, agora, mas o que provocou esses enxames? Segundo o Instituto Vulcanológico das Canárias, né, o Involcan, tá? Esse enxame atual ele foi provocado, né? A hipótese mais, né, provável desse evento acontecer foi que tenha origem, né, de quê? De movimentos de fluidos, só que não fluido magmático em si, tá? Seria um fluido de vapor ou gás ou ainda água, né, no interior do sistema hidrotermal do vulcão, tá? Então, se existe esse sistema ali dentro também, ele não é tão profundo assim, mas pode também representar, tá? Pode também representar movimentação de magma. Então, mesmo se for movimentação de magma, mesmo se for essa questão, né, de parte hidrotermal, nenhum dos dois quer dizer que o vulcão está entrando em erupção. Até porque outros fatores, como emissão de gases, tá, tanto dióxido de carbono quanto dióxido de enxofre, não tem alteração significativa. Tá? Outra questão que a inflação da Terra, a Terra vai começar a inflar, né, pela pressão do magma que vem de baixo. Falei isso muito lá durante o Clube Vieira. Também não houve nenhum tipo de alteração significativa, tá? E a Terra, o local do vulcão inflando por ação de pressão do magma. A alteração da cratera da boca, né, do vulcão, né? Ou seja, a dilatação da boca. Não houve nenhum tipo, né, de fizeram medição e também não houve nenhum tipo de alteração significativa que desse algum alerta assim, olha, tá acontecendo, opa, pode acontecer tal. Tanto é que na classificação desse vulcão, ele ainda continua lá verdinho, tranquilo, tá? Ainda continua lá dormindo. Pode estar tendo um sono agitado, mas por enquanto ele ainda está lá, quietinho na dele. Tá certo? Quando que ele vai entrar em erupção? Não sabemos. Pode ser daqui a um ano? Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. Pode ser daqui a um mês? Difícil, mas pode. O que nós sabemos é que não vai ser agora nem amanhã. Pelo menos na hora que eu estou fazendo esse vídeo. E se ele entrar, tá? Pode ter uma erupção forte? Pode. Quem vai sofrer? Norte da ilha, principalmente. Sul da ilha pode ter muito problema com cinzas, tá? Então, aí já viu, né? A qualidade do ar vai ficar péssima,
caindo, né, cinza do céu, né, chovendo cinza, vai dar um trabalho para limpar, tal, aquelas coisas, né, que nós vimos aqui com o Cumbre Vieja. Beleza? Então é isso aí. Se gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez, espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like aí se ainda não deu, se inscreva no canal. E agora sim, compartilhe esse vídeo para que esses profetas do apocalipse vulcânico, né, não tenham vez, né, de ficar falando aquelas bobagens e espalhando as suas mentiras. Certo? Forte abraço, até a próxima.